Olá, olá pessoal. Finalizar a nossa série O Grande Valor com o episódio 12. E até aqui a gente fez uma construção falando sobre o reino de Deus, sobre o que temos valorizado, a forma que temos valorizado, o que todas as situações têm construído dentro de nós como valores, como essência. E hoje a gente vai finalizar comentando sobre uma situação que aconteceu com a própria pessoa de Cristo. Na continuidade dessas parábolas, né, diz que depois que Jesus contou essas parábolas, ele se retirou dali e seguiu o caminho da terra natal dele e se dirigiu à sinagoga para ensinar, para expor o reino de Deus, e as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino que ele trazia, com a autoridade com que ele ensinava, não o autoritarismo, né? Muitas vezes as pessoas querem ensinar as coisas sobre o reino de Deus com um autoritarismo e achando que isso é o que vai revelar o reino de Deus para os outros, para as pessoas que nunca deram a devida importância à palavra de Deus e ao reino de Deus. E muitas vezes as pessoas que entoam um discurso sobre Deus até têm afastado pessoas de Deus por causa da maneira que expõem as coisas, sabe? Eu sempre procuro expor a verdade aqui nas nossas reflexões. A maneira de dizer muitas vezes pode ser meio dura, mas é que a gente está tão acostumado com uma sociedade cheia de mimimi, cheia de frescura, que até as coisas no reino de Deus a gente fica querendo mistificar, né? Fica querendo amenizar a verdade contida na palavra de Deus e acabamos estragando tudo. E veja só o que a Bíblia relata sobre o próprio Jesus, que as pessoas ali ficavam exatamente dessa maneira, elas se maravilhavam, mas pela forma com que ele expunha as coisas, né, igual ele fala sobre a questão do final dos tempos, né, toda essa explicação do que realmente vai acontecer. E isso as pessoas se maravilhavam e começavam a se questionar de onde que vinha aquilo. Mas esse cara aí não é aquele que é filho do carpinteiro, a mãe dele não é a Maria, e os irmãos e as irmãs dele, não vivem eles entre nós, né? Uma questão sempre amenizando as coisas, sempre mistificando demais as coisas, e o versículo central desse último episódio diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Sabe, essas pessoas muitas vezes que ficam querendo ensinar com autoritarismo as coisas sobre Deus, é muito fácil ela empurrar para os outros que os outros não têm fé, que os outros não acreditam o suficiente. É muito fácil, fica muito cômodo, porque isso eles ficam querendo tirar a responsabilidade deles como pessoas de Deus, né? Que já que se eles se dizem autoridade constituída por Deus, por que eles não assumem a responsabilidade que lhes são devida? E é isso que muitas vezes os religiosos daquela época faziam. E a gente sofre desse mesmo mal porque a gente fica transferindo as coisas. É muito fácil as pessoas ficarem ali questionando sobre Jesus. Ah, mas esse aí não é o fulano, filho de ciclano, o Beltrano, que são os irmãos dele, não vivem entre nós. É muito fácil ficar transferindo isso para algo que eles passaram a considerar que não teria como Deus ter mandado o prometido Messias da forma que as coisas estavam acontecendo, na figura de Jesus. E aí mistificavam tanto e ficavam transferindo, mas nossa, esse cara fica blasfemando contra Deus.
e não valorizaram o próprio Jesus, né? O próprio Deus vindo na forma humana. E aí a gente tem um problema sério, sabe? Muito sério, quando a gente começa a valorizar outras coisas acima da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus fez questão de nos informar que Jesus não realizou muitos milagres ali, porque eles não creram, eles não o reconheceram, não o valorizaram como quem realmente ele é, o Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a estar mais perdidos do que quando entoamos o discurso de que os outros não compreendem, os outros isso, os outros aquilo, sabe? A Bíblia relata várias passagens sobre João Batista, e ele foi uma pessoa que veio antes de Jesus, né? A Bíblia chama ele como o que preparou o caminho do Messias, porque ele começou a pregar a mensagem central do Evangelho, que é o arrependimento. Que não adianta falar de Evangelho sem falar sobre isso, sem falar sobre arrependimento, sobre salvação. Muitas vezes a gente está selecionando só a parte do Evangelho que a gente tá interessando para a gente em um determinado momento. Não, porque Deus vai te prosperar, porque Deus vai te dar um emprego, porque Deus isso, Deus aquilo. Mas esquecemos do foco real das coisas, sabe? Distorcemos as coisas, manipulamos as coisas. E isso é uma forma de desvalorizar as coisas, sabe? E João Batista era rejeitado, era desvalorizado justamente por causa disso, porque não pregava o que as pessoas queriam ouvir. Muitas pessoas, sim, tinham o coração aberto e foram tocadas pela mensagem de Deus por meio da vida de João Batista, mas muitos rejeitaram. Ele perdeu a cabeça porque ele defendeu a palavra de Deus. Ele perdeu a cabeça, literalmente mesmo. Mandaram arrancar a cabeça de João Batista porque ele defendia o que era correto, independente das circunstâncias, independente do autoritarismo de figuras políticas religiosas. Isso não é mera coincidência em nossos dias também, não é verdade? Muitas pessoas confundem a autoridade de uma representação numa empresa, num cargo político e igrejas como aquilo representando a autoridade. E isso é a expressão máxima da desvalorização do que realmente a autoridade de Deus significa em nossas vidas. Que a minha e a sua oração seja uma das orações de Davi, quando ele falou que eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque se valorizamos e compreendemos que Deus e a palavra dele são a mesma coisa, a gente não vai correr o risco de desvalorizar as outras pessoas. A gente não vai correr o risco de desvalorizar o outro porque Deus age diferente na vida do outro, porque o outro tem problemas diferentes nossos. E a gente, ao invés de ser uma pedra de tropeço, que as nossas vidas acabam sendo um discurso que afasta as pessoas de Deus, a gente vai ser como João Batista, que não porque era ele, mas por meio dele ter escolhido abraçar realmente, valorizar a palavra de Deus, valorizar a missão que Deus tinha colocado na vida dele. Ele revelou Deus para muitas pessoas, mas muitas e muitas mais rejeitaram, porque não souberam valorizar, não souberam enxergar o grande valor que foi Deus vindo na pessoa de Jesus ali. Que a gente possa não rejeitar
a verdade só porque não é aquilo que a gente quer ouvir, só porque a gente passa a negligenciar o bem que a gente sabe que tem que fazer, porque eu vou ficar bem com pessoas que têm cargos superiores aos meus. Sabe, grava uma frase: a integridade é uma roupa que não aceita ser vestida em corpos que estão em trapos, em corações que estão em trapos. Não adianta você e eu termos uma aparência de piedade, uma aparência de integridade. Disso não valerá nada no último dia diante de Deus. Curta, compartilha, marca alguém aí nos comentários e fica ligado.